Durante o bardo, devemos nos lembrar deste verso, quando, por causa de intensa paixão, vago no Sansara no caminho luminoso do conhecimento investigador possa o abençoado Amitabha ir à minha frente, grande mãe Pandaravasini atrás de mim, livra-me da passagem perigosa do bardo eleva-me ao perfeito estado desperto. Ao se permitir entrar na luz radiante da presença de Amitabha, tornamo-nos despertos em Sukhavati, o reino bem-aventurado, a terra pura que ele estabeleceu como a expressão viva de seus votos de liberar todos os seres. Esse é o campo de experiência no qual a suprema bem-aventurança é inseparável da consciência do vazio. Se não atingirmos a plena iluminação, poderemos renascer lá para continuar nosso progresso no caminho. Diz-se que para alcançar as outras terras puras a pessoa precisa ter fortes conexões kármicas com eles ou ter desempenhado práticas especiais. Mas, por causa da compaixão de Amitabha, Sukhavati está acessível a todos os que têm fé nele. Isso quer dizer que a visão das deidades Padma seja talvez a única que muitas pessoas terão no bardo, se de fato elas conseguirem ver qualquer coisa que seja. E uma experiência da atmosfera e da presença do amor absoluto, embora possa ser muito intensa de se suportar. O quinto dia se formos incapazes de reagir à visão de Padma, então todas as nossas tendências ao ciúme e à inveja virão para o primeiro plano, e nós vagaremos para baixo em direção ao quinto dia do bardo, quando a família Karma se manifesta. O filho de família desperta, escute sem distração. No quinto dia, a luz verde do elemento do ar purificado irá brilhar. Então, o abençoado Amoghaziji, o Senhor acompanhado por seu círculo, irá aparecer à sua frente vindo do reino das ações acumuladas verde do norte. Seu corpo é verde na cor, e ele segura um vajra duplo em sua mão. Está sentado em um trono de pássaros Kinara voando pelo céu, abraçando a mãe Samaya Tera. Os dois bodhisattvas masculinos, Vajrapani Sarvanivaranaviskambin, e as duas Bodhisattvas femininas, Ganda e Naivedia, os rodeiam. Portanto, 6 imagens do estado desperto aparecerão vindas do espaço da luz do arco-íris. A luz verde do skanda do condicionamento em sua pureza básica, o conhecimento executor das ações, verde brilhante, claro e refulgente, vivo e aterrorizante, ornamentado com esferas de luz. Irá penetrar direto em seu coração vindo do coração de Amoghaziji em união com sua consorte, de tal forma que seus olhos não podem suportar olhar para ele, e a energia criativa natural do conhecimento originando-se de sua própria consciência, portanto permaneça sem ação no supremo estado de equanimidade no qual não existe nem perto nem distante, nem amor nem ódio, e você não terá medo dele. Ao mesmo tempo, a luz vermelha suave dos deuses ciumentos, causada pela inveja, irá também brilhar sobre você, junto com a luz do conhecimento. Medite, de tal forma que não sinta atração nem aversão por ela. Mas, se sua mente for fraca, então simplesmente não desfrute dela. Da luz verde do elemento ar, a família Karma aparece em último das 5. Ela representa a atividade perfeita, incorpora a energia ou habilidade que executa e põe em ação as qualidades de todas as famílias. A mãe da família e consorte de Amoghaziji é Tara, a mais amada de todas as deidades femininas, e a personificação feminina da ação compassiva. Primeiramente é a essência do elemento ar, embora tenha muitas formas diferentes e possa aparecer em qualquer das 5 famílias. Aqui ela é nomeada especificamente Samaya Tera para marcar seu relacionamento com a família Karma ou Samaya. Amoghaziji é turquesa, enquanto Samaya Tera é da cor de uma esmeralda. Eles seguram sinos e vajras duplos, vajras na forma de uma cruz, simbolizando atividade que não pode ser obstruída em todas as 4 direções. Seu trono é carregado no ar por Kinnaras, criaturas que são metade pássaro e metade humano. Na mitologia indiana, Kinnaras são músicos celestiais semelhantes aos Gandharvas, algumas vezes aparecendo como metade pássaro e outras como metade cavalo. Aqui eles representam a execução das 4 atividades indestrutíveis, e demonstram a energia e a velocidade da família Karma, viajando instantaneamente através do espaço. Em pinturas eles têm faces, corpos e braços humanos com pés, asas e caudas de pássaro. 2 ou 4 deles estão colocados sob o trono, tocando uma variedade de instrumentos musicais tais como de cordas, flautas e címbalos graus em seu comentário.
Trungpa Rinpoche descreve esse pássaro, chamado Sangsan em tibetano, como um tipo de garuda. O trono de Amoghazide é algumas vezes considerado apoiado por garudas, embora quinaras sejam vistos com mais frequência. Garudas comem serpentes e têm uma aparência muito feroz, com chifres, garras e bicos de ferro. São descritos no capítulo 14, em uma mandala na qual apoiam o trono das deidades coléricas. À direita do casal está Sarvanivaranaviskambin, removedor de todos os obstáculos, e verde, segurando um sino na mão esquerda e um livro na direita. O livro representa o ensino do Dharma, que mostra como superar todas as dificuldades e obstáculos à liberação. Ele personifica a consciência original. À esquerda está Vajrapani, aquele que traz um Vajra em sua mão, e de cor esmeralda, segurando um sino e um Vajra. Como seu nome sugere, ele normalmente pertence à família Vajra, e é mais comum ser visto como uma deidade protetora colérica. Aqui, o seu Vajra simboliza energia e atividade, portanto ele está igualmente confortável na família Karma. Representa a consciência mental afligida, ou mente nublada. Mesmo este aspecto da consciência é pura em seu estado natural e não precisa ser rejeitado. À frente está Ganda, fragrância. Ela é descrita tanto como sendo verde quanto da cor do lótus azul. Segura um búzio cheio de perfume extraído de essências preciosas para untar o corpo dos Budas. Em geral, a oferenda de perfume simboliza o sentido do tato, porque óleos e cremes perfumados sempre foram usados na Índia para massagem e para aliviar a pele no calor. Mas aqui o tato está ausente da lista, e se diz que Ganda purifica os pensamentos do momento presente. A última bodhisattva feminina pode ser ou Naivedya, oferente de alimento, ou Nritya, dança. Ambas aparecem com frequência em listas semelhantes de 8 deusas. Os textos tibetanos disponíveis para mim têm versões truncadas dos nomes sânscritos, que se parecem mais com Nitya, mas em termos de iconografia é claro que ela corresponde a Naivedya. É de um verde marinho e segura um recipiente de comida deliciosa contendo o elixir da vida, oferecendo os objetos do sentido do paladar aos Budas. Ao compreender seu vazio essencial, o desfrute do paladar é purificado em consciência, e a comida se torna não apenas o combustível para o corpo perectível, mas alimento para a mente desperta. O skanda do condicionamento, que leva a todas as nossas ações mundanas e a corrente de causa e efeito kármicos, é na sua natureza pura o conhecimento executor das ações, que desempenha espontaneamente o trabalho de iluminação. Ele refugia a partir do coração de Amoghazide e Tara como um raio verde brilhante. Agora que atingimos o 5º dia do bardo, as instruções tornam-se ainda mais insistentes, lembrando-nos de não temer, não resistir, nem pensar nas visões como se fossem separadas de nós mesmos. Nossas tendências para o ciúme, inveja e suspeita farão com que nos sintamos ameaçados e nos atrairão para o raio de suave luz vermelha. Esse é o caminho convidativo do karma acumulado por sua intensa inveja. Se você for atraído por ele, cairá no reino dos deuses ciumentos e experimentará tormento insuportável de brigar e discutir. Deveríamos tentar atingir um estado de equanimidade, no qual não sintamos nem medo da luz brilhante nem atração pela luz suave, mas se isso for muito difícil deveríamos pelo menos tentar não desfrutar do caminho de nossas reações habituais, e portanto evitar de ser sugado para dentro dele completamente. Este é o verso para o 5º dia, quando, por causa de intensa inveja, vago no Sansara, no caminho luminoso do conhecimento executor das ações possa o abençoado Amoghazide ir à minha frente, grande mãe Samaya Tera atrás de mim, livra-me da passagem perigosa do bardo, eleva-me ao perfeito estado desperto. Se formos capazes de responder à aparição das deidades karma e nos dissolvermos em suas orações, nos tornaremos despertos no nível do Sambhogakaya em sua terra pura, aqui dado o nome alternativo de reino das ações perfeitas. Esse é o campo no qual todas as atividades indestrutíveis que liberam seres conscientes são executadas espontaneamente, onde tudo já é perfeito. O 6º dia, se a pessoa falecida não foi capaz de fazer uma conexão com nenhuma das 5 famílias individualmente, no 6º dia todas elas irão aparecer ao mesmo tempo. Ó filho de família desperta, escute sem distração.
Embora as visões de cada uma das 5 famílias tenham sido mostradas a você conforme elas apareceram até ontem, você foi tomado por um pânico sob a influência de impressões kármicas negativas, e assim, permaneceu aqui até agora. Se tivesse reconhecido a irradiação interior do conhecimento daquelas 5 famílias como sua própria autoexibição, teria se dissolvido em luz do arco-íris no corpo de uma das 5 famílias, e com isso, teria se tornado desperto no Sambhogakaya. Mas como não a reconheceu, tem estado vagando aqui até o presente momento. Portanto, hoje observe sem distração. Agora, a visão das 5 famílias completas e aquilo que é chamado de a visão dos 4 conhecimentos combinados virão convidá-lo. Reconheça-os. As deidades das 5 famílias aparecem exatamente como antes, cada uma em seu próprio círculo de luz cercado por arco-íris das 5 cores, arranjados em uma vasta mandala. Vairochana e a Rainha do Espaço estão no centro. Akshobhya Vajrasattva com Buda Lochana e as outras deidades Vajra no leste. Ratnasambhava com Mamaki e as deidades Ratna no sul. Amitabha com Pandaravasini e as deidades Padma no oeste. E Amoghasiddhi com Samaya Tera e as deidades Karma no norte. A mandala possui 4 portais, cada um protegido por um par de guardiães masculinos e femininos. Os Budas dos 6 reinos do Sansara também aparecem, e sentados acima de todos eles estão Samantabhadra e Samantabhadri, o pai e a mãe de todos os Budas. Isso compõe a mandala inteira das 42 deidades pacíficas. Embora ela seja a mandala pacífica, os guardiães dos portais aparecem na forma colérica para poderem desempenhar suas funções. Eles estão lá para proteger o espaço sagrado da visão pura. Eles nos acordam e protegem nossa consciência das influências negativas e da fuga para distrações de qualquer tipo. Estão cercados por chamas, abraçando um ao outro em união sexual e pisoteando o cadáver do ego. Existem diversos grupos de 4 que podem ser simbolicamente ligados a eles. Em as 100 homenagens, os guardiães masculinos são descritos como purificando as 4 visões falsas, que não são tanto visões filosóficas, mas perspectivas instintivas da vida que obstruem nosso entendimento e nossa prática do Dharma. Primeiro, existe a crença na permanência, no sentimento de que duramos para sempre. Segundo, há a crença oposta na extinção, de que quando morremos não existe mais nada. Terceiro, há a crença na existência do ego como uma essência permanente e independente. E quarto, existe a crença nas características pelas quais as coisas podem ser definidas e fixadas como permanentes e independentes. Em outros sistemas, essas visões são algumas vezes associadas com nas 4 guardiãs femininas aqui, de acordo com as 100 homenagens. As guardiãs femininas incorporam PS4 macro estados imensuráveis da mente, também conhecidos como todos moradas de Brahma. O primeiro é a compaixão, o desejo de que Tondi ou de Ares sejam liberados do sofrimento. O segundo é a amizade zero-boide de amorosa, o desejo pela felicidade de todos os seres na prática da megria. As duas estão normalmente em ordens inversa. O terceiro Kawara, prazer altruísta na felicidade e nas boas qualidades dos outros. O aversão desquantimidade, a liberdade de qualquer anídinas ou ao apego ou a aversão desequilibrados. Os guardiães do portal leste são o masculino Vijaya, Vitória, e a feminina Ankusa, Anzol. Ambos possuem a cor branca da família Vajra. Vijaya segura um sino em sua mão esquerda e um bastão na direita. Ele purifica a visão da permanência. Trungpa Rinpoche relacionava os guardiães masculinos com as 4 atividades iluminadas indestrutíveis, que são 4 estilos de liberação. Estes foram explicados no capítulo sobre os elementos e também são muitas vezes associados com os devas e as guardiãs femininas. Vijaya representa a atividade de pacificação, que vence completamente a agressividade e acalma as negatividades da mente e do corpo. Ele resume o que Trungpa Rinpoche chamou de paz invencível, a qualidade irresistível e vitoriosa da paz do estado desperto. Ankusa segura um anzol de ferro para nos trazer para perto. Nas palavras de Trungpa Rinpoche, a função do seu anzol é capturá-lo como um peixe se você tentar fugir. 12 representa a compaixão imensurável. Guardando o portal sul estão Yamantaka, destruidor da morte, e Passa, laço, ambos da cor amarela da família Ratna. Yamantaka segura um sino e um cajado encimado por um crânio, e purifica a visão da extinção. Ele desempenha a atividade do enriquecimento.
Yama, o deus da morte, significa literalmente restrição, a limitação derradeira de tudo o que desejamos. Ao pôr um fim à morte, Yamantaka destrói todas as limitações e aumenta tanto a riqueza espiritual quanto a mundana. Passa segura um laço ou corda para nos amarrar. Trungpa Rinpoche, em seu comentário, pinta um quadro maravilhoso de alguém tentando escapar e inflando-se de orgulho o veneno Ratna, preenchendo todo o espaço da mandala, e então a deusa com um laço amarra você dos pés à cabeça, deixando-o sem nenhuma chance de se expandir. 13 representa a bondade imensurável. No portal oeste estão a Yagriva, pescoço de cavalo, Srinkala, corrente, ambos da cor vermelha da família Padma. A Yagriva segura um sino e uma corrente de ferro e purifica a visão da crença no ego. O som do sino convida e a corrente ata. Com sua cabeça de cavalo, relincha alto para nos acordar e desempenha a atividade de magnetizar, que atrai e subjuga através da energia da compaixão apaixonada. O que quer que precisemos para concluir nossa prática é atraído para nós espontaneamente e trazido sob nosso controle. Srinkala também segura uma corrente de ferro para nos agrilhoar, se tentarmos fugir através da paixão. Representa o estado imensurável da alegria solidária. Finalmente, no portal norte estão Anhita Kundalin, serpentina de Anhita, e Ganta, sino. São ambos verdes, pertencendo à família Karma. Anhita Kundalin segura um sino e o Vajra duplo da realização da ação desobstruída. Ele purifica a visão da crença em características e desempenha a atividade da destruição, reprimindo sem hesitação a negatividade quando ela passa dos limites. Anhita é o néctar da imortalidade que não permite que escapemos cometendo suicídio. Se tentarmos nos destruir por causa de desespero ou paranoia, Anhita Kundalin nos trará de volta à vida. Ganta segura um sino, que ela toca alto para silenciar nossos protestos e gritos de medo. Representa o estado imensurável de equanimidade. Juntos, esses 8 guardiães dos portais nos mostram de maneira convincente que não existe escapatória da natureza verdadeira de nossa mente, nosso estado desperto inato. A mandala está preenchida com os princípios das 5 famílias, abrangendo a pureza primordial de cada aspecto do nosso ser. Se formos incapazes de reconhecê-la, e nos agarrarmos à ilusão do ego, não escapamos de verdade da luz brilhante do conhecimento, apenas criamos um esconderijo temporário entre os mundos de fantasia dos 6 reinos do Sansara. Mas mesmo lá não podemos permanecer escondidos, porque os Budas que vêm salvar seres conscientes nos 6 reinos estão também presentes nesta mandala. No mesmo contexto, os 6 Budas são todos considerados manifestações da Avalokitesvara, o Senhor da Compaixão. Aonde quer que possamos ir, a compaixão da iluminação irá nos alcançar. No reino dos deuses, Avalokitesvara aparece como Indra Satakraru, hebrados em sacrifícios, o líder dos deuses no antigo panteão védico, bem branco e purifica o veneno do orgulho. Toca o instrumento de cordas em permanência através da música do Dharma imperman aqueles que estão intoxicados com o prazer e ensinando-a no meio dos deuses ciumentos. Ele aparece como Vemashitra, um herói de armadura brilhante, um grande líder porado armas de Gura, pé verde na cor e purifica a inveja. Subjuga a energia agressiva, paranoica e a velocidade desse estado mental por meio da força suave e invencível do verdadeiro guerreiro. No reino humano, ele nasce como o Sakyamuni, o Buda histórico. Aqui na Terra, age como um peregrino sem lar, segurando uma cuia de esmolas e um cajado de mendigo, ensinando através de seu exemplo de renúncia. E amarelo na cor e purifica a paixão. No reino animal, ele tem o nome de Dhruvazinha, leão inabalável, já que o leão é o rei dos animais. E azul e purifica a ilusão. Traz com ele um livro para iluminar a ignorância da mentalidade animal. Entre os fantasmas famintos, ele aparece como um deles, poderoso e senhorial, chamado Valamuka, boca de chama. É vermelho e purifica a ganância. Para satisfazer o estado mental de fome insaciável, ele oferece comida divina em um prato incrustado de joias. Para aqueles que habitam o inferno, ele é Dharmaraja, o rei do Dharma. É preto na cor e purifica a agressividade. Carrega vasos de água refrescante e de fogo abrasador para libertar os seres conscientes além do sofrimento dos infernos quente e gelado. Acima de todos eles está o princípio da bondade universal, Samantabhadra e Samantabhadri em união.
toda a exibição do estado desperto está aberta à nossa frente. As instruções nos lembram mais uma vez a sua real natureza. As 42 deidades Sambhogakaya emergirão novamente de dentro do seu próprio coração e aparecerão à sua frente. Elas surgem como sua própria autoexibição, portanto reconheça-as. Ó filho de família desperta, aqueles reinos não existem em nenhum outro lugar, mas habitam no centro e nas 4 direções de seu coração, e aparecem à sua frente. Nem essas imagens vêm de nenhum outro lugar, mas elas também existem desde o início como a energia natural de sua consciência, portanto reconheça-as dessa maneira. A culminação do 6º dia é a visão dos 4 conhecimentos combinados. Os raios de luz que se estendem do coração dos Budas até nossos próprios corações se espalham em tecidos luminosos de brilho estonteante, muito finos e claros, como teias de raios de sol agrupados. Em seguida, sobre esse tecido de luz, bindus faiscantes emergem. Eles são discos ou esferas, parecendo-se com tigelas de joias voltadas para baixo para nos intimidar do alto. Desta vez, as primeiras 2 cores são invertidas. Sobre o tecido branco do conhecimento todo abrangente aparecem esferas como espelhos inclinados. Sobre o tecido azul do conhecimento do espelho aparecem esferas como tigelas turquesa viradas para baixo. Sobre o tecido amarelo do conhecimento equalizador aparecem esferas como tigelas douradas. E sobre o tecido vermelho do conhecimento investigador estão as esferas como tigelas de cor coral. Dentro de cada uma, existem 5 esferas semelhantes, mais 5 dentro de cada uma e assim por diante, tornando-se menores e menores, de tal forma que parece que estamos olhando para a infinita profundidade do espaço. Somos atraídos para esses lagos de luz, perdendo todo o senso de ponto de referência, de tal forma que não existe centro nem periferia. A aparição dessas 4 luzes significa que temos o potencial para manifestar todas as qualidades do conhecimento primordial. Mas, porque sua manifestação ainda não foi plenamente realizada, a luz verde do conhecimento executor das ações não brilha junto com as outras. O 5º aspecto do conhecimento é a realização efetiva dos outros 4. É chamado de a energia criativa do conhecimento, indicando a potência e a habilidade de expressar o estado desperto plena e completamente. Ó filho de família desperta, estas também se originaram da energia criativa de sua consciência, não vieram de nenhum outro lugar. Portanto, não fiquem apegados a elas e não as temam, mas permaneçam relaxados em um estado livre de pensamentos. Nesse estado, todas as imagens e raios de luz se dissolverão em você, e você se tornará iluminado. Ó filho de família desperta, a luz verde do conhecimento executor das ações não aparece, porque a energia criativa do conhecimento de sua consciência não é perfeita. A experiência dessas visões é chamada de o caminho interior ou passagem de Vajrasattva, que é o nosso ser Vajra mais profundo e indestrutível. Essa é a oportunidade final de se fundir com as deidades em sua forma pacífica. Nesse momento, deveríamos tentar nos lembrar das instruções anteriores de nosso Guru e de nossa experiência inicial dos raios brilhantes de luz, que foram mostrados como sendo nossa própria autoexibição, originando-se de nossa própria consciência. Se tivermos confiança, seremos capazes de reconhecê-los, tal como em um encontro de velhos amigos ou de uma mãe com seu filho, e se dissolver na luz e nas imagens para se tornar desperto no Sambhogakaya. Ao mesmo tempo, os raios de luz suaves e foscos que levam aos 6 reinos do Sansara, incluindo o dos animais, que não havia aparecido antes, brilharão juntos. São a luz branca do reino dos deuses, a luz vermelha do reino dos deuses ciumentos, a luz azul do reino humano, a luz verde do reino animal, a luz amarela do reino dos fantasmas famintos e a luz enfumaçada do reino do inferno. Se formos atraídos para qualquer uma delas, nasceremos ali. Para evitar isso, deveríamos nos lembrar da prece e aspiração, quando, por causa dos 5 venenos, vago no Sansara, no caminho luminoso dos 4 conhecimentos combinados possam os seres vitoriosos das 5 famílias irem à minha frente, as grandes mães das 5 famílias atrás de mim, salvem-me dos caminhos de luz dos 6 reinos impuros, livrem-me da passagem perigosa do bardo e levem-me ao estado desperto perfeito.
Por meio da inspiração desse verso, os melhores praticantes reconhecerão suas próprias autoexibições e se fundirão com os Budas. Aqueles de habilidades medianas serão liberados pelo poder da devoção intensa. E aqueles de menor inteligência atingirão a iluminação através da passagem de Vajrasattva. Louca sabedoria. Depois que as deidades pacíficas se dissolveram de volta no vazio luminoso, elas emergem outra vez em uma nova forma, como os 5 Vidyadharas com suas consortes, as 5 Dakinis. Elas não são realmente nem pacíficas nem coléricas, portanto não são incluídas entre as 100 deidades pacíficas e coléricas, e não são descritas em as 100 homenagens. São em geral retratadas em pinturas da mandala do bardo completa, ver figura 4, em que são mostradas diretamente abaixo do círculo central. Mas quando as mandalas pacíficas e coléricas são pintadas separadamente, podem aparecer em qualquer uma das duas, se dividir entre as duas ou mesmo ser simplesmente deixadas de fora. Os Vidyadharas são conectados com a fala e residem na garganta, emergindo dela para aparecer à nossa frente, assim como as deidades emergiram do coração. Eles são a energia expressiva e comunicativa do estado desperto. Já que fomos muito esquecidos ou muito assustados para reagir às deidades em suas manifestações pacíficas, elas agora exibem um aspecto diferente, cantando e dançando para atrair nossa atenção, nos convidando e nos seduzindo ao despertar. Eles e suas parceiras Dakinis são poderosos, apaixonados e estáticos, entrelaçados em união, dançando nus no céu. Ver figura 5. Vidyadhara significa um detentor de Vidya, conhecimento espiritual, que tenho traduzido como consciência. Seu significado é discutido no capítulo 10, e todas as várias implicações mencionadas aqui são relevantes para os Vidyadharas. Na mitologia indiana, os Vidyadharas eram seres celestiais poderosos e mágicos, frequentemente representados como tendo asas e voando pelo ar. O termo pode também se referir a seres humanos altamente realizados, tais como grandes mestres e siddhas, yogis e yoginis consumados que adquiriram poderes paranormais. Eles possuem o Vidya da suprema consciência, a experiência direta e a presença da natureza última da mente, mas também manifestam Vidya em seu sentido relativo. São mestres em todo o tipo de aprendizado e habilidade no mais alto grau, que exibem como expressão disso a realização e seu método de ensino. Eles são cientistas, artistas, guerreiros e amantes, mas acima de tudo são mágicos. Vidya é particularmente associado com o conhecimento de mantra, som como o poder comunicativo e criativo do estado desperto. Os Vidyadharas são mestres do mantra. Trungpa Rinpoche diz em seu comentário: eles representam a forma divina do guru tântrico, possuindo poder sobre os aspectos mágicos do universo. Dakini, como Deva, é um termo que cobre todo o espectro do princípio feminino. Pode ser usado para Budas e Bodhisattvas femininos, assim como para as que são chamadas de Dakinis mundanas, tais como deidades locais que ainda necessitam da orientação de yogis poderosos como Guru Rinpoche, que é conhecido como o domador de Dakinis. Pode também se referir a mulheres que sejam praticantes avançadas e consortes espirituais. Usar o nome Dakini em vez de Deva ressalta uma qualidade especial do princípio feminino. Na mitologia indiana, Dakinis são bruxas, sejam humanas ou de outro mundo, são ferozes e muitas vezes maliciosas, comedoras de carne crua e bebedoras de sangue. No Vajrayana, sua natureza sansárica é transformada em um instrumento de sabedoria e compaixão. O aspecto feroz, apaixonado, da energia que elas personificam é reconhecido como um elemento vital no caminho do despertar e uma expressão da realização iluminada. A etimologia tradicional da palavra Dakini se origina do significado raiz voar, e a tradução tibetana, Kandro ou Kandroma, significa indo para o céu. Elas dançam na amplidão do espaço, exultando-se na alegria e na liberdade da experiência do altruísmo. Dakinis trazem consigo uma atmosfera de poder, magia e perigo. A magia e o poder da transmutação, o perigo de se abandonar no espaço, incorporam todo o mistério de Maya, ilusão, porque o princípio feminino é a verdade última do vazio, e mesmo assim é também a verdade relativa dos 5 elementos e dos campos dos sentidos. Se formos engolidos pela ilusão,
As Daknis irão aparecer como trapaceiras, brincalhonas, enganosas e possivelmente nocivas. Mas se olharmos para além disso, as fachadas elas nos guiarão até a iluminação. São ao mesmo tempo criativas e destrutivas. Estão continuamente nos trazendo mensagens, fornecendo lembretes, mostrando nossos erros, nos inspirando, nos convidando para que nos juntemos à sua dança. São chamadas de a raiz das 4 atividades, porque são a fonte da inspiração e da energia necessárias para as ações iluminadas. São as guardiãs dos ensinamentos secretos, cujo real significado é auto-secreto, escondidos de nós até que estejamos prontos para entendê-los. Ao ouvir a voz das Daknis dentro de nós, os Vidyadharas e as Daknis parecem expressar de uma maneira muito especial o espírito do caminho Vajrayana. Eles se comunicam através da linguagem do simbolismo, que é tão importante para a compreensão de liberação através da audição. Existem 2 aspectos do simbolismo no Vajrayana: a iconografia das deidades e o simbolismo natural da vida diária, que estão intimamente ligados. Agora que já exploramos um pouco das imagens tradicionais associadas com as deidades pacíficas, a visão dos Vidyadharas nos dá uma boa oportunidade de olhar mais de perto o significado e a função desse simbolismo. Não é um simbolismo no seu sentido mais comum, no qual uma coisa representa outra, normalmente um conceito abstrato. Aqui, como disse Trungpa Rinpoche, a própria coisa é seu próprio símbolo. Ele estava falando do nível de realização do Mahamudra, que traduziu como o grande símbolo, mas suas palavras se aplicam a todo o simbolismo tântrico. Tem a ver com a percepção direta, ver as coisas como elas de fato são. Dharma não é uma teoria ou um sistema de crenças imposto à realidade, portanto não precisamos de símbolos para apontar para alguma outra coisa. Dharma é a descoberta do significado inerente no mundo assim como ele é. Tudo já revela a mensagem do Buda. De acordo com Trungpa Rinpoche, o universo está constantemente tentando nos alcançar para dizer ou ensinar alguma coisa, mas nós o estamos rejeitando o tempo todo. Somente precisamos abrir nossos olhos e mentes. E o caminho para fazer isso é através da meditação. O que não significa necessariamente meditação sobre as deidades, que vem mais tarde, mas primeiro e mais importante a meditação do abandono, que nos permite experimentar nosso mundo mais completamente, com maior claridade e precisão. Mesmo sem a ajuda de um caminho meditativo, o simbolismo natural da vida diária se revela espontaneamente. Poetas e artistas sempre souberam disso. Como William Blake escreveu, se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria para o homem como é, infinito. Porque o homem fechou-se em si próprio, até que veja todas as coisas através das frestas estreitas de sua caverna. Blake alegava que sempre via com uma visão dupla, percebendo a natureza espiritual das coisas com seu olho interno, ao mesmo tempo que seu olho externo via sua aparência física. Sua abordagem da vida era tremendamente próxima do Tantra em muitas maneiras, embora pareça que permaneceu rito de dualismo em sua visão fundamental, um conflito entre espírito e matéria. O simbolismo do Vajrayana é baseado no significado final do vazio, que, como diz o Fura do Coração, não é outro senão a forma, e um processo de mão dupla. Forma é vazio e vazio é forma, e não existe oposição entre eles. Isso recua até uma compreensão dos princípios budistas básicos da impermanência e do não ser. Sabemos que tudo é impermanente, que a vida é um processo contínuo de mudança. Nada poderia existir por um momento, se fosse realmente sólido e imutável. Portanto, a forma está sempre revelando sua essência vazia. No entanto, o vazio também se manifesta incessantemente como forma, exibindo o universo fenomenal inteiro em seu estado de pureza natural. A consciência desses 2 elementos inseparavelmente ligados é Mahamudra, o grande símbolo, a visão das deidades. A apreciação desse tipo de simbolismo depende acima de tudo de se desenvolver um sentido real da presença das qualidades iluminadas, que é simplesmente o que as deidades são, e permitir que despertem dentro de nós. E um processo de abrir nossa visão, não apenas de desenvolver a imaginação e projetá-la em direção ao mundo exterior. À medida que aprendemos a trabalhar com as imagens do estágio de criação na yoga das deidades, gradualmente chegamos a experimentar o significado das deidades diretamente, sem pensamento conceitual.
Em vez de imaginá-las, sentimos a presença real de suas naturezas, até que finalmente possam se tornar tão reais que as encontramos cara a cara. Em nosso estado ordinário, o ego, ou observador, situa-se no centro da experiência como uma aranha, paralisando tudo que caia na sua rede. Nós nos projetamos no mundo, como Trungpa Rinpoche colocou, tudo é eu por toda parte. Para usar outra de suas expressões, solidificamos o espaço, mas, uma vez que o ponto de referência do ego comece a se dissolver, descobrimos que podemos experimentar tudo de uma maneira diferente, dentro da amplidão do espaço sem centro. Podemos perceber diretamente de nossa mente original, vazia, ou mente sem ponto de referência, e nos tornarmos um com os objetos da percepção, com sensações e emoções. 8 Então tudo se torna muito mais real, mais vivo e vívido. O que quer que vejamos, escutemos, toquemos, saboreemos e cheiremos, fala de nossa própria natureza inerente. O mundo todo é símbolo, não no sentido de um signo representando algo além de si próprio, mas símbolo no sentido de realçar as qualidades vívidas das coisas como elas são. Desse ponto de vista, o simbolismo está intimamente ligado com o princípio da mandala. Ele é uma ponte entre a percepção ordinária, que cria o sansara, e a visão sagrada, na qual tudo é visto como a mandala do estado desperto. Todo o ambiente é uma terra pura, e todos os seres conscientes dentro dele são deidades. Mas o simbolismo não é apenas visual, inclui todos os sentidos. Tudo o que ouvimos e tudo o que dizemos é o som do mantra das deidades, e quaisquer pensamentos e sentimentos que surjam de dentro de nossa mente são a expressão da mente desperta da deidade. Aqui, o simbolismo é uma chave para a transmutação. Todavia, ao mesmo tempo a mandala já está completamente presente e perfeitamente concluída. Dessa perspectiva, o simbolismo é simplesmente uma afirmação da realidade e um método de reconhecimento direto. Como podemos começar a ter um sentimento pelas imagens Vajrayana? Já vivemos em um mundo simbólico. Palavras são símbolos, números são símbolos, o que fazemos, o que vestimos, como nos movemos, são todos símbolos. Mesmo nossos pensamentos e sentimentos são símbolos. Portanto, estamos na verdade bastante acostumados ao simbolismo, embora normalmente não pensemos nele dessa forma. Se aprendermos a apreciar o simbolismo da vida diária, poderemos gradualmente relacioná-lo ao simbolismo iconográfico das deidades. Como Trungpa Rinpoche dizia, o simbolismo não precisa ser especial, ele é na verdade muito comum. Em última instância, ele é simplesmente nossa situação de vida e experiência muito simples e direta. As cores são símbolos particularmente poderosos. Muitas vezes experimentamos emoções em termos de cor, e descobrimos que certas cores estimulam determinados estados de ânimo. Portanto, quando trazemos as cores para o contexto do Vajrayana, elas se tornam um meio natural e muito eficiente de ligação com o estado mental desperto. Elas estão inteiramente à nossa volta, portanto nos fornecem lembranças contínuas. Por exemplo, se estamos fazendo a prática da purificação do Vajrasattva branco, qualquer lampejo de branco que vemos irá nos lembrar da pureza intrínseca que ele representa. Podemos facilmente usar as cores para fazer a ligação com as 5 famílias. Os princípios das 5 famílias estão amplamente expostos em cada aspecto da vida, só precisamos olhar para eles. Eventos, também, são simbólicos. Tudo o que nos acontece carrega uma mensagem que pode ser interpretada em termos das deidades. Por exemplo, existem vários protetores do Dharma, como guardiães dos portais que apareceram anteriormente. Se tivermos um acidente ou um choque súbito, pode ser uma advertência deles de que estamos nos desviando do caminho de alguma maneira. Ou podemos receber sinais para nos incutir confiança de que estamos no caminho certo. Não é uma questão de elaborar tais eventos intelectualmente, e não existe uma abordagem automática para interpretá-los. O simbolismo passa ao largo da mente racional. Precisamos desenvolver a sensibilidade, de modo que haja um reconhecimento imediato, intuitivo, da mensagem. À medida que nos tornamos gradualmente acostumados à linguagem simbólica deles, podemos aprender a confiar na orientação inata das deidades.
Como o nosso entendimento das deidades e nossa sensibilidade à sua presença aumentam através da prática da meditação, esse simbolismo adquire um significado ainda mais profundo. Ele se torna a realidade e se abre na direção da magia, que poderia ser chamada de a aplicação prática do simbolismo. Aqui novamente, a característica diferencial da magia tântrica se encontra na dissolução das fronteiras do ego e do abandono em direção ao espaço. Ela não pode ser utilizada para seu próprio interesse de maneira alguma. É um poder sobre si próprio, e não um poder sobre os outros. O poder comum e o conceito comum de magia são baseados na paixão e na agressão, enquanto a magia tântrica é baseada em transcendê-las. É o primeiro passo para dominar a nossa mente. Em seguida precisamos desenvolver a energia, a confiança e a coragem de um guerreiro, para realmente querer ir além de nossos limites e saltar em direção ao desconhecido. Isso pode ser muito simples e direto: fazer um esforço, quando nos sentimos exaustos, abrir mão do ressentimento, quando nos sentimos feridos, mostrar amor e bondade, quando nos sentimos irritados e aborrecidos. Sempre temos uma escolha. Como Trungpa Rinpoche disse em relação às visões do bardo, o limiar da magia é o ponto a partir do qual podemos escolher entre retornar à luz confortável e pálida do Sansara ou ir em direção ao brilho estranho e assombroso do despertar. Não importa o quanto possamos ser capazes de apreciar as qualidades mágicas do universo, somente o Adhisthana do Guru pode abrir a porta para a genuína magia do Vajrayana. É o Guru quem nos dá a experiência direta da verdadeira natureza da mente, que só pode ser alcançada por meio da auto-entrega. Embora a natureza de Buda seja nossa, em algum ponto temos de abrir mão do sentido de ego através da confiança em alguém. E nesse momento que o simbolismo se torna vivo e a magia acontece. Consequentemente, aprendemos a dançar com o mundo fenomênico, que se torna uma fonte de inspiração em vez de dar origem à identificação e ao apego. E um processo contínuo. Quanto mais nos abrimos, mais a magia é revelada. Tornamo-nos unos com as energias do universo, como Trungpa Rinpoche o colocou. É por isso que ele disse que o Guru Tântrico tem poder sobre os aspectos mágicos do universo, e que isso é representado pelos Vidyadharas. Ele também algumas vezes chamou os Vidyadharas de portadores da louca sabedoria. A expressão louca sabedoria tem um significado muito profundo para a compreensão da essência do Vajrayana e da natureza do Guru Tântrico. Na verdade se refere não a Vidya, mas a Jnana, e poderia igualmente ser chamada de conhecimento selvagem. As diferenças entre conhecimento, Jnana, sabedoria, Prajna, e consciência, Vidya, são discutidas em capítulos anteriores. É necessário distingui-las porque são usadas como termos técnicos importantes, mas na prática eles se sobrepõem e se fundem. Expressam diferentes sabores de uma realidade. A louca sabedoria tem a inteligência penetrante da consciência, assim como a qualidade transcendente de ir além da perfeição da sabedoria, Prajnaparamita. Ela é o conhecimento desperto, primordial, a partir de uma perspectiva tântica, transmitindo um sentido de êxtase e intoxicação, de estar embriagado com o néctar do conhecimento e em fulgor com a bem-aventurança do estado desperto. E essa própria qualidade de selvageria e loucura que funciona como combustível para a energia mais intensa da compaixão, estimulando a determinação e a confiança para fazer absolutamente qualquer coisa, a fim de remover o sofrimento da existência nos 6 reinos e despertar toda a vida para a glória de seu estado original. Disse tradicionalmente de Padmakara que ele subjuga o que quer que precise ser subjugado, destrói o que quer que precise ser destruído, e cuida de tudo que precise de seu cuidado. Esse conhecimento pode ser chamado de louco porque é livre de condicionamentos e transcende os conceitos convencionais. Ele vira tudo de cabeça para baixo. Mesmo as imagens dos Vidyadharas está longe do quadro de santidade apresentado pela maioria das religiões. As vidas dos expoentes humanos da louca sabedoria, como o próprio Trungpa Rinpoche, contradizem muitas das nossas expectativas normais de comportamento espiritual. Do ponto de vista convencional, nunca saberemos o que esperar da energia selvagem e rude do estado desperto, completamente desagrilhoada e desobstruída. Sua ação espontânea algumas vezes parece escandalosa, imoral ou mesmo destrutiva.
Ela requer uma visão de muito longo prazo, e coloca coisas em movimento que podem não dar frutos até uma próxima encarnação. Penetra no âmago do que quer que seja necessário, mas nós, ao contrário, em geral não podemos ver nada com clareza. Portanto, as ações de uma pessoa genuinamente desperta podem parecer completamente incompreensíveis. Tal comportamento é abrupto e totalmente direto, originando-se de um estado mental imerso no vazio e na compaixão, sem estratégias ou considerações mundanas de qualquer tipo. A louca sabedoria é destemida, descomprometida e sem hesitações. Ela não se agarra a nenhuma autoimagem e já está além de todos os pontos de referência, portanto não se importa mais com comparações ou julgamentos. Ela destrói nossos preconceitos e ilusões sobre o caminho espiritual e vê instantaneamente através das nossas auto-ilusões, e elimina o chão embaixo de nossos pés de tal forma que não temos escolha a não ser dançar no espaço vazio. A visão dos Vidyadharas aparece para a pessoa falecida porque ele ou ela não reconheceu as deidades pacíficas durante os 6 dias anteriores, e por isso não foi liberada. O livro diz que isso pode acontecer no caso de pessoas desafortunadas o suficiente para não terem conexões kármicas com o Dharma, ou porque nasceram em locais incivilizados onde ele não é ensinado, ou porque não tiveram interesse ou pouca oportunidade de praticá-lo. Outra situação que poderia fazer com que as pessoas não as reconhecessem é quando deixaram seus compromissos samaya degenerar. Samaya é a promessa sagrada feita entre guru e discípulo no nível tântrico que cria um vínculo inescapável. Não é algo com que se possa comprometer de forma leve ou entrar por engano. Não cumprir esse compromisso significa que a pessoa não está vivendo de acordo com seu potencial de iluminação. Quanto mais próxima a pessoa tenha chegado da magia do Vajrayana, mais a pessoa se machuca ao refeitá-lo ou abusar dele, e por isso se torna inevitavelmente mais e mais confusa e perdida no Sansara. Ambas as classes de pessoa, aquelas que não tiveram contato com o Dharma e as que o abandonaram de livre e espontânea vontade, correm o perigo de serem arrastadas para baixo, em direção ao reino animal, que é dominado pela ignorância e pela ilusão. Portanto, agora o caminho da suave luz verde que leva àquele reino também aparece, junto com os Vidyadharas e as Dakinis, as personificações do conhecimento, da sabedoria e da consciência total. O filho de família desperta, escute sem distração. No 7º dia, a luz multicolorida das impressões kármicas, purificada no espaço, irá brilhar. Em seguida as deidades Vidyadhara virão do puro reino dos viajantes do céu para convidá-lo. No centro de uma mandala envolvida pela luz do arco-íris, ele que é chamado de o Vidyashara plenamente maduro, o incomparável Senhor Lotus da dança, irá aparecer. Seu corpo é radiante com as 5 cores e ele abraça a mãe, a Dakini vermelha. Eles dançam com facas curvas e taças de crânio cheias de sangue, acenando e fitando o céu. Do leste da mandala, ele que é chamado de o Vidyadhara estabelecido nos estágios irá aparecer. É branco, sorri de maneira radiante e abraça a mãe, a Dakini branca. Eles dançam com facas curvas e taças de crânio cheias de sangue, acenando e fitando o céu. Do sul da mandala, ele que é chamado de o Vidyadhara com poder sobre a vida irá aparecer. É amarelo, lindamente proporcionado, e abraça a mãe, a Dakini amarela. Eles dançam com facas curvas e taças de crânio cheias de sangue, acenando e fitando o céu. Do oeste da mandala, ele que é chamado de o Vidyadhara Mahamudra irá aparecer. E vermelho, sorri de maneira radiante e abraça a mãe, a Dakini vermelha. Eles dançam com facas curvas e taças de crânio cheias de sangue, acenando e fitando o céu. Do norte da mandala, ele que é chamado de o Vidyadhara espontaneamente existente irá aparecer. É verde, sua expressão é ao mesmo tempo irada e sorridente, e ele abraça a mãe, a Dakini verde. Eles dançam com facas curvas e taças de crânio cheias de sangue, acenando e fitando o céu. Aos 5 Vidyadharas são dados nomes que correspondem aos níveis de despertar, em vez de nomes próprios. Eles aparecem à nossa frente porque são as manifestações de nosso potencial inato, convocando-nos a reconhecê-los e a nos fundirmos com eles. O Vidyadhara estabelecido nos estágios representa a realização dos 10 estágios do caminho Bodhisattva no Mahayana, enquanto os outros 4 representam níveis de realização de acordo com Distema Mahayoga Nyingma,
que também abrange os 10 estágios a partir de uma perspectiva diferente. As 5 Dakinis, também, não têm nomes e são identificadas somente por suas cores. Como o princípio feminino, elas representam a amplidão e a criatividade do estado desperto. A conquista da realização é sempre inseparável da ausência de ego. Elas são o céu ilimitado da inspiração no qual os poderes milagrosos e as atividades mágicas dos Vidyadharas acontecem. Podemos também relacioná-las aos 5 elementos, que formam a matriz de onde todos os fenômenos surgem. No centro da mandala está o Vidyadhara plenamente maduro. A maturação se refere ao colhimento do poder do Adhisthana, e corresponde ao primeiro dos 4 níveis conhecidos como o fruto da Mahayoga. Entretanto, nesse estágio, o corpo físico não foi ainda completamente permeado pelos efeitos da realização mental da pessoa. Portanto, no caso de um yogi ou yogini vivo, os nadis estão apenas parcialmente transformados. Embora o Vidyadhara central seja descrito aqui como tendo 5 cores, incorporando todas as 5 famílias, é normalmente representado em pinturas como sendo vermelho, igual à sua consorte Dakini. Não existe azul nessa mandala, já que ele foi desalojado pelo vermelho da família Padma. A mandala dos Vidyadharas emana da fala, portanto é regida por Amitabha. O Vidyadhara central é também chamado de o Senhor Lotus da dança. Padmanartesvara. Esse 6 um nome dado às vezes a Amitabha ou Avalokitesvara, expressando a essência da atividade compassiva da família Padma. Sua dança é o jogo da aparência e do vazio, que é comparada a representar um papel em um drama ou produzir uma ilusão mágica. No leste da mandala está o Vidyadhara estabelecido nos estágios, dangando dos Adakini branca. Em um certo sentido, ele representa a combinastro dos outros 4, portanto podemos ter esperado encontrá-lo no airo da mandala. Entretanto, já que ele é branco, é uma transformação de Vastu Shava e pertence à família Buda, que é com frequência colocada no leorimento de no centro o leste a direção da pacificação e da remoção do sofrimento, que parece particularmente apropriada para o Vidyadhara que incorpora o espírito do caminho Bodhisattva. Os 10 estágios do caminho Bodhisattva são níveis extremamente altos de conquista, culminando na iluminação plena e completa como um Buda no 11º estágio. O termo Bodhisattva se refere àqueles grandes seres que ainda não se tornaram Budas. Trabalham na direção da iluminação plena desenvolvendo sua sabedoria e compaixão por meio do serviço a todos os seres conscientes. Em cada um dos estágios, atingem uma maior capacidade de compreensão e de ajuda aos outros, e através de colocar essas habilidades em ação, atingem um nível mais elevado de despertar. Durante as visões anteriores das deidades pacíficas, os grandes Bodhisattvas se manifestaram como a atividade do estado desperto. Não existe contradição entre as duas interpretações, quando nos lembramos que todos os seres são inerentemente Budas desde o início. Um ponto de vista é olhá-los de baixo, da nossa perspectiva de esforço em direção à iluminação, enquanto o outro é vê-los de cima, do estado primordial no qual tudo é a expressão natural da iluminação. O Vidyadhara com poder sobre a vida representa o segundo nível do Mahayoga. Aqui os nadis e os elementos do corpo foram completamente transformados, de tal forma que a pessoa tem controle sobre seu próprio tempo de vida. Esse poder é o primeiro dos 10 que são conquistados neste estágio. São o poder sobre a extensão da vida, sobre o renascimento para o bem dos outros, sobre a própria mente entrando em meditação, sobre a matéria para que se possa prover as necessidades para aqueles que precisam, sobre os desejos para que se possa transformar objetos em qualquer coisa que seja requerida, sobre o karma para que se possa diminuir seus resultados negativos para os outros, sobre a aspiração para que a intenção da pessoa pelo bem dos outros seja realizada, sobre milagres para que se possa converter pessoas, sobre o conhecimento de todos os aspectos do Dharma e sobre o próprio Dharma como habilidade de ensinar. Esse Vidyadhara é uma transformação de Ratnasambhava, aparecendo no sul da mandala com sua parceira, a Dakini amarela. A família Ratna incorpora todas as qualidades iluminadas e aumenta as conquistas e realizações espirituais. Poder sobre a vida implica poder sobre a morte. Portanto existe uma conexão com Yamantaka, o destruidor da morte.
que apareceu como guardião do Portal Sul. O terceiro nível é a realização do Mahamudra, o grande selo ou grande símbolo. Aqui Prana e Bindu foram transformados como foram os nadis, de tal forma que a pessoa torna-se interiormente idêntica à deidade. O corpo Mahamudra de aparência e vazio indivisíveis. Tal corpo pode aparecer em qualquer lugar, em qualquer forma, e emana numerosas outras formas para levar adiante atividades iluminadas. Por exemplo, existem muitos relatos na literatura indiana e tibetana de grandes mestres se manifestando como deidades para seus discípulos, tanto à distância e enquanto permanecem presentes em sua forma habitual. O Vidyadhara Mahamudra, aparecendo no oeste, é uma transformação de Amitabha. Ele e a Dakini vermelha incorporam o poder de comunicação da família Padma para atrair e influenciar os seres viventes. No norte da mandala está o Vidyadhara espontaneamente existente com a Dakini verde. Ele representa o quarto nível, a conquista da iluminação. Espontaneidade transmite a ideia de que o estado desperto floresce sem esforço, todo de uma vez, completo e perfeito. É uma transformação de Amoghasiddhi, que realiza atividades iluminadas de maneira infalível. E a culminação do caminho, em que todas as qualidades de Buda são preenchidas e todos os conceitos de esforço e conclusão se afastam. É interessante que este Vidyadhara é o único cuja expressão é descrita como zangada. Sua zanga expressa a energia ativa, dinâmica do estado desperto, que veremos em sua forma mais intensa se manifestando como as deidades coléricas. Os Vidyadharas e Dakinis podem estar ou nus ou vestindo pedaços de pele de animal ao redor de suas cinturas, talvez com algumas joias bem básicas. Sua simplicidade e ausência de ornamentos apontam para a qualidade intuitiva de reconhecimento direto, além das complexidades do pensamento conceitual. Sua postura de dança é graciosa e dinâmica, quase como um vão, e os 5 casais são muitas vezes mostrados em posições diferentes, de tal forma que possamos facilmente imaginá-los se movendo, em vez de congelados em poses estáticas. Eles expressam o estado de liberdade ilimitada e alegria estática. Executam os gestos, mudras, com suas mãos para acompanhar maneiras especiais e poderosas de fitar, que levam a cabo ações mágicas. Em suas mãos esquerda, seguram taças de crânio cheias de sangue. A taça de crânio representa o princípio feminino da sabedoria, contendo o sangue da vida do Sansara transmutado em elixir, o conhecimento selvagem ou louca sabedoria que os inspira com a energia compassiva. Em suas mãos direitas, cada um segura uma faca curva, representando o princípio masculino dos meios habilidosos. Essa faca se origina da faca tradicional de açougueiro, tem a forma de lua crescente para cortar a carne, e termina em um gancho para esfolar a pele. Com ela, desmembram o cadáver do ego. Ao redor da periferia da mandala está uma grande aglomeração de deidades menores. Também não estão incluídas entre as tradicionais 100 deidades e não são normalmente representadas nas pinturas do bardo. Além dos Vidyadharas, incontáveis multidões de Dakinis aparecerão, Dakinis dos 8 grandes solos sepulcrais, Dakinis das 4 famílias, Dakinis dos 3 níveis, Dakinis das 10 direções, Dakinis dos 20, Dakinis dos 24 locais de peregrinação, guerreiros e serventes masculinos e femininos, e todos os protetores masculinos e femininos do Dharma, usando os 6 ornamentos de ossos, carregando tambores, trompetes feitos de fêmur, tambores de crânios, estandartes feitos da pele esfolada de crianças, palhos e fitas de pele humana, e incenso feito de carne humana. Tocando incontáveis tipos diferentes de instrumentos musicais, eles preenchem todas as regiões do universo, aglomerados bem próximos uns dos outros, sacudindo-se e balançando-se para frente e para trás, vão fazer todos os instrumentos vibrar com música a fim de se rachar a cabeça de alguém, executando várias danças, vão convidar os que mantiveram seus compromissos samaya e punir aqueles que os deixaram se degenerarem. Assim como antes, essas deidades aparecem no céu à nossa frente, mas elas só podem fazê-lo porque são parte da nossa natureza inerente. Os locais de moradia das várias classes de Dakinis são locações externas, mas também correspondem a partes do corpo tanto no nível grosseiro quanto no nível sutil. Essas Dakinis, guerreiros,
Serventes e protetores são todos expressões de nossa fala e energia vital, de nossa natureza emocional e comunicativa. São a essência da energia criativa e destrutiva. Não vêm para nos convidar polidamente, mas com danças e canções selvagens, clamando com urgência para atrair nossa atenção. Guerreiro, ou herói, é um outro termo genérico para as deidades em suas manifestações apaixonadas ou coléricas, e é bastante usado como a contraparte masculina de Dakini, embora tenha também uma forma feminina, e em ambas as formas também se refiram a yogis e yogins humanos. Ela nos lembra que o caminho espiritual é um esforço contínuo